Olá, vocês me escutam? Boa noite. Boa noite. Olá, então. Meu nome é João Pedro, eu sou estudante do sétimo semestre de Medicina Veterinária e sou um dos coordenadores dessa terceira edição do BEASUI. Estamos muito felizes e animados para finalmente podermos compartilhar esse evento incrível que trabalhamos por muito tempo. Hoje teremos a honra de ter o Dr. Rafael Neme como palestrante e a nossa professora Simone Perekmanis como debatedora para falar um pouco mais sobre a influência da microbiota intestinal no bem-estar do bem-estar animal focado em suínos. O currículo do nosso palestrante Rafael Neme, ele é graduado em zootecnia pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp de Jaboticabal, tem mestrado em nutrição animal pela Federal de Viçosa, doutorado em nutrição e produção de monogástricos pela Estadual de Paulista, Unesp de Jaboticabal, MBA em marketing pela Fundense USP Ribeirão Preto e gerente nacional de aves e suínos pela Fibro Saúde Animal. Já a nossa professora, Simone Perekmanis, ela é médica veterinária formada pela Universidade Federal Fluminense, mestrado em microbiologia veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e doutorado em patologia molecular pela Universidade de Brasília. Possui experiência em gestão de laboratórios de microbiologia, ensino de microbiologia veterinária e saúde clínica de suínos. Atualmente é professora associada da UNB e professora orientadora dos programas de residência médica, dos programas de pós-graduação em saúde animal, nas áreas de doença infecciosa dos animais, diagnóstico microbiológico e molecular de agentes patogênicos e sanidade suinícola. O formulário de presença ele será liberado pelo chat do YouTube ao final da palestra, então fiquem atentos, pois só receberá o certificado quem se inscreveu na plataforma do SIGA e confirmar a presença no formulário. Também, ao final da palestra, abriremos um espaço para perguntas e debate. Então, podem enviar no chat as perguntas, sinalizando hashtag pergunta em letra caixa alta, que iremos anotar. Esperamos que esse seja um momento muito proveitoso para todos e todas que estão nos assistindo. Eu vou chamar aqui o Rafael, para ele começar a nossa apresentação. Rafael, você me escuta? Sim, escuto bem. Boa noite. Boa noite. Então, pode começar, viu? Vou colocar aqui. Ok. Obrigado, João Pedro, pela De nada. oportunidade, pela introdução. Já me apresentou, então eu dispenso essa etapa. Obrigado pelo convite. Em nome da empresa que eu trabalho e pessoalmente eu fico muito contente pelo convite, pela oportunidade. Professora Simone, pelo currículo da professora Simone, eu já estou seguro que eu terei um suporte aqui na área, né, de patologia, microbiologia. Afinal, eu sou zootecnista, me formei com muito foco em nutrição animal, nutrição de aves e suínos, mas peguei um viés de pesquisa com aditivos desde a graduação que foi me conduzindo, veio me conduzindo para trabalhar na indústria de saúde animal. Então, é uma história bem legal, um pouquinho diferente da maioria dos colegas zootecnistas que fizeram, né, mestrado, doutorado em nutrição animal. Então, eu estou na área de saúde animal há muitos anos, desde o começo, né? Mas, mesmo assim, sei que tem muitos assuntos que aí eu preciso dos especialistas e a professora Simone está aí para me ajudar na hora que for preciso. Mas legal. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. E nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre essa questão, né, a influência da microbiota intestinal no bem-estar do suíno. É um assunto que eu acompanho desde a graduação, né, quando eu estava em Jaboticabal, estudando e acompanhando os colegas lá de mestrado e doutorado, eles já estudavam algo em relação a probióticos, mas naquela época, final dos anos 90, nós não tínhamos muitas informações, né, sobre o modo de ação, o comportamento das bactérias, a própria viabilidade dessas bactérias depois de misturada numa ração e até chegar no intestino dos animais. Isso mudou demais, pessoal. Isso mudou demais. De lá para cá, dezenas, centenas de artigos foram publicados, alguns milhões aí de dólares foram investidos em pesquisa por diferentes indústrias do mundo, e a evolução em relação ao uso de microbiota, ela foi fantástica. Hoje se tem muita informação e quem mexe com pesquisa
aproveitou, lógico, e todas essas ferramentas e investimentos e nos ajudou a entender muito, muito, muito sobre microbiota. Agora, as bactérias, as leveduras, né, os fungos, eles não são utilizados exclusivamente na alimentação animal. A gente sabe que existem indústrias gigantescas ao redor do mundo que usam bactérias, vamos falar micro-organismos, né, em vários setores. Por exemplo, panificação, né, eles trabalham com micro-organismos, produção de vinhos, né, a produção animal em si, a fermentação como um todo de várias matérias-primas que são necessárias na produção de alimentos também contam com alguns micro-organismos. Então, assim, é uma indústria que existe em vários setores e o setor de produção animal é um deles, né? Um desses setores e com muita informação. Ir um pouquinho mais a fundo, né? Começando a explorar o nosso tema de hoje, pessoal, que é a influência da microbiota intestinal e o bem-estar dos suínos, eu dividi aqui nesse slide em duas palavras-chave para a gente começarmos a nos organizar. Microbiota intestinal, que é o tema que nós vamos debater 90% dessa apresentação, e 90% do tempo, mas é importante falar de bem-estar animal, bem-estar também, bem-estar animal, bem-estar do suíno, porque ele está no título da apresentação. E nesse quesito, eu trago aqui um lembrete, né, para que a gente entenda o que significa bem-estar animal. Hoje também, né, nós temos vários materiais, livros publicados sobre bem-estar animal, professores de diferentes universidades totalmente dedicados a esse assunto em todas as espécies, mas o bem-estar, de forma geral e resumida, ele nos traz algumas responsabilidades, né? O que vem a ser bem-estar animal? Como é que a gente mede o bem-estar animal? Então, primeiro, né, nós temos que dar condições para os animais para que eles sejam criados livres de dor, injúrias e doenças. Então, a condição que esse animal é criado e caso seja cometido por alguma patologia, alguma doença, o médico veterinário, vocês que estão estudando veterinária, precisam tomar uma ação para minimizar essa dor, esse sofrimento do animal. Livre de desconforto também, né? Então, ou seja, esse animal precisa ter um ambiente adequado, ele precisa estar bem inserido no ambiente junto com outros animais para ele viver em conforto. Tá? Então, o conforto é importante para a produção animal e está dentro das diretrizes de bem-estar animal. Livre de fome e sede. Nós temos que garantir que esses animais tenham acesso à água de qualidade, em quantidade suficiente, assim como ração de qualidade com nutrientes para cada fase, né, para cada categoria animal. Então, uma fêmea, um leitãozinho, um animal em crescimento, um macho reprodutor, todos eles têm demandas nutricionais e a gente tem que cuidar disso. Que esses animais sejam livres para expressar o seu comportamento normal, ou seja, existe espaço nas baias, né? A densidade animal está bem calculada, né? As instalações são adequadas para aquele tipo de animal, então isso é importante também analisar. E livre de medo e estresse. E aí a gente começa a falar de estresse, que pode também acontecer, o estresse pode ser advindo de várias situações, por exemplo, o estresse sonoro. O estresse sonoro, né, um barulho demais, demasiado, uma granja instalada num lugar errado, pode ter um nível de ruído que chega a estressar os animais, né? Mas também o estresse, propriamente dito, que é o que nós vamos falar, que é o estresse intestinal, que é onde a gente vai debater e dedicar o nosso tempo hoje. Então, sobre bem-estar animal, eu queria só fazer esse recordatório, né, sobre o que é bem-estar animal, de forma simples, para depois focar exatamente no tema principal da palestra, que é a microbiota. Qual é o papel da microbiota intestinal no bem-estar do animal? E aí, para isso, para facilitar a minha mensagem aqui, eu trouxe 2 artigos científicos que eu achei fantásticos quando eu vi pela primeira vez e que me ajuda muito a mostrar para vocês a importância e a influência dessa microbiota no bem-estar dos animais. Esses artigos não foram conduzidos com suínos, foram conduzidos com cães e com humanos. No entanto, a mensagem desses 2 artigos ela é muito importante.
tamanha é a influência da microbiota intestinal no bem-estar dos animais, que hoje se entende, se estuda e busca cada vez mais informação entre a relação entre o eixo que existe entre o intestino, gut, né, o trato gastrointestinal, e o cérebro. Né? Esse é um estudo com cães, onde o cão é um modelo de estudo para entender essa correlação entre saúde intestinal, microbiota intestinal, e esse eixo de ligação com o cérebro. E existem estudos também mostrando que existe uma correlação, né, um eixo, né, de comunicação entre o trato gastrointestinal e os pulmões. Olha só que loucura, que é aonde chegaram os estudos analisando a saúde intestinal, ok? Só um reforço aqui, pessoal. Eu trouxe bastante informação e a qualquer momento que vocês tenham dúvida, carreguem no chat aí, coloquem as perguntas, o João Pedro vai me ajudar, ele vai ficar atento. E havendo dúvidas, sugestões, perguntas, coloquem e a gente vai interagindo, tá? Para tentar não deixar me deixar num monólogo aqui. Podem participar e colaborar, questionar, que vai ajudar a todos. Muito bem. Então, vamos explorar um pouquinho esses dois artigos. Né? São artigos simples, fáceis de ler, e aqui eu já faço uma ressalva. Vários slides que eu trouxe estão em inglês, porque são materiais muito bons, e me dedicar a traduzir esses materiais daria muito trabalho e não ia ficar com a mesma qualidade. Então, vocês vão ver algumas figuras em inglês, tá? Porque os artigos originais são assim. E fica mais uma dica aí, né? O inglês ele é fundamental para a gente buscar novidades na área de publicações científicas, tá, pessoal? Então, fica a dica. Enfim, então, explorando um pouco esse trabalho científico que traça uma correlação entre o eixo cérebro e o intestino, o contrário, intestino e cérebro, né? O artigo mostra, pessoal, e aqui nessa imagem de baixo, que existe a microbiota da luz intestinal, microbiota normal, né, que a gente faz de tudo para que ela seja saudável, mas em momentos em que haja um estresse ambiental, um estresse de qualidade de matéria-prima que esse animal esteja ingerindo, né, um estresse de temperatura, mudanças bruscas de temperatura, ou uma densidade muito grande dentro da granja, enfim, qualquer que seja esse estresse, ele pode promover um desbalanço dessa microbiota intestinal, que acabam produzindo algumas toxinas, que acabam, de certa forma, irritando o intestino e causando uma situação que é muito chamada em inglês de leak gut, que é o aumento do fluxo, né, de fluidos aqui e acaba fragilizando a membrana da mucosa intestinal e favorecendo a entrada de patógenos para o sistema. Né? Então, esse intestino fica fraco e essas toxinas ou essas bactérias ficam com acesso mais facilitado ao animal. E quando o animal se encontra numa situação em que o intestino está inflamado, o intestino está fragilizado, a mucosa intestinal não está boa, e aí tem questão do sistema imunológico, vários desdobramentos, já foi comprovado que existe uma correlação, né, através dessas moléculas pró-inflamatórias, essas moléculas que são geradas aí como resposta do sistema imunológico, que vão atuar, inclusive, a nível cerebral. Então, muito se fala hoje em dia, muitos estudos já mostram hoje em dia que a saúde intestinal, né, um intestino saudável, um intestino sofrível, né, por uma série de razões, eles têm correlação direta com a saúde, com o cérebro e o bem-estar daquelas pessoas. Então, existem quadros hoje em humanos, aqui falando, né, esse estudo foi com cães, existem estudos mostrando que uma baixa qualidade intestinal, saúde intestinal, ela é relacionada até com depressão, pessoal, né? Com um desbalanço cognitivo, né? Lógico que isso é a médio e longo prazo, né, gente? Não de imediato, mas a longo e médio prazo está correlacionado até com essas disfunções cognitivas, né? E até a depressão. Então, existem estudos, e aqui esse artigo científico é muito legal, eu não vou destrinchar agora com vocês,
mas que essa série de inflamações nível intestinal, gerando aí um estresse oxidativo, moléculas que não são desejáveis, né, para o sistema como um todo, que vão influenciar, sim, na saúde mental. Por outro lado, um intestino saudável, um intestino em equilíbrio, ele vai favorecer, vai dar mais condições para que a gente use mais energia para raciocinar bom, está se sentindo melhor, né? Existe uma pirâmide muito antiga, né, que um pesquisador chamado Maslow, um estudioso, né, mostrou que existe a pirâmide de necessidades do ser humano, né? E isso aqui tem muito a ver com essa pirâmide. Se o indivíduo tem na sua base, na base da pirâmide, ele está bem alimentado, ele dorme bem, ingere líquidos, vive num ambiente socialmente saudável, ele tem condições, mais energia, mais disposição de raciocinar mais, de estudar mais, de absorver mais conhecimento. Então, é a pirâmide de Maslow, só que aqui a nível bioquímico, né? Pelo contrário, se o indivíduo não dorme bem, não vive num ambiente saudável, um ambiente tóxico, muito estresse, não se alimenta direito, obviamente tudo isso vai influenciar no bem-estar dessa pessoa. É o que acontece aqui nesse estudo, só que assim, muito mais a fundo, né? Então, aqui, esse estudo já traça essa correlação entre o eixo cérebro-intestino. Olha que nível que os pesquisadores já chegaram. Existe um outro trabalho que eu mostrei para vocês, que também mostra, né, a questão intestinal, o equilíbrio da microbiota intestinal. E quando a gente fala em microbiota, são as bactérias, são vírus. Sim, existem vírus que transitam pelo sistema digestivo, fungos. Então, existe todo um reino microbiológico que habita o intestino. E esse equilíbrio aqui também está correlacionado, pessoal, olha que interessante esse estudo, com um equilíbrio de microbiota nos pulmões. Então, existe uma correlação entre saúde intestinal e o sistema respiratório? Existe. E em uma oportunidade, num congresso fora do Brasil, eu vi uma pesquisadora publicando um trabalho, mostrando um trabalho. Infelizmente, eu nunca consegui achar essa publicação, pesquisei muito já na internet, mas não achei, que ela mostra que em suínos desafiados com doenças respiratórias, então foram desafiados com algumas doenças respiratórias, principalmente que tem lá nos Estados Unidos, recebendo ou não probióticos e vacinados, né, contra essas doenças respiratórias, o grupo que recebeu o probiótico e tinha uma saúde intestinal melhor, um equilíbrio da microbiota melhor, respondeu melhor à vacinação frente aos animais que não tinham probiótico na sua dieta. Então, todos eles foram desafiados por problemas de doenças respiratórias, mas aqueles que estavam com probióticos na ração tiveram uma resposta melhor. E aí? Né, da onde vem essa resposta melhor? Vem todo esse equilíbrio resultando no sistema imunológico mais pronto, né, mais preparado para ajudar o animal a responder mesmo com desafio respiratório, tá? Então, esses estudos são interessantíssimos e eu selecionei esses 2 estudos para começar a apresentação. Ou seja, existe influência da microbiota mesmo no nosso cérebro, nos animais, e no sistema respiratório, ok? Essa era parte 1, que eu queria trazer esse artigo, tá na internet disponível, depois eu posso compartilhar com quem tiver interesse. Agora, vamos voltar um pouquinho mais para o intestino, né, que é hoje o tema principal da nossa palestra. Tem um slide aqui que eu peguei da professora Melissa Ranas, lá da Universidade Federal de Viçosa. Ela deu uma palestra no começo desse ano sobre esse assunto, a microbiota, né, em suínos. E ela mostrou um artigo científico, está resumido aqui com essa figurinha, que além das questões que eu já mencionei, existem também vários estressores, né, que podem influenciar na qualidade intestinal, na microbiota intestinal. Então, aqui, calor e frio, transporte, né, o próprio ato do desmame dos animais, a densidade de animais dentro de uma granja, quantos animais por metro quadrado, tudo isso aqui pode sim influenciar na qualidade intestinal.
O tipo de dieta, né, qualidade do milho, soja, do farinha de carne, ou seja lá de qual for o ingrediente, ou se existem aditivos ou não agregados a essa ração, isso vai influenciar. Uso de antibióticos, sejam terapêuticos ou subterapêuticos, como os melhoradores de desempenho, eles obviamente vão influenciar na população bacteriana intestinal, e vários outros fatores. Idade, nós vamos ver no slide mais para frente, e também da doutora professora Melissa, que legal que é o que os pesquisadores estão conseguindo fazer hoje. Eles estudam o comportamento e o perfil de bactérias intestinal da fêmea em lactação, do leitãozinho, do animal em crescimento. Conforme esses animais vão se desenvolvendo, vai mudando essa microbiota. E vai mudando em função de vários fatores, nós vamos ver lá para frente, ok? Então, reforçando esse assunto. Agora, e aí, né? E microbiota, micro-organismos, falando bastante sobre isso, mas e quem são esses micro-organismos, né? Quais micro-organismos são importantes aí para nos ajudar nesse desafio que é produzir animais com qualidade, com bem-estar e com rentabilidade, né, gente? Ninguém produz sem pensar na questão de retorno financeiro também. Precisa ser viável produzir. E diga-se de passagem que ultimamente com o preço de milho e soja é um desafio extra, né? Tá tudo muito caro, então a produção animal passa por nesses momentos de que cada grama de ganho de peso, cada melhoria na conversão alimentar é mais importante do que já foi no passado. Mas vamos falar de probióticos, então. Até aí, tudo bem? Espero que sim, né? Então vamos falar dos probióticos. Quem são os probióticos? Quando a gente fala em microbiota, obviamente que existe uma série de micro-organismos vivendo no intestino e no ambiente de produção animal. Mas quando a gente fala em probióticos, que são bactérias, né, administradas em quantidades adequadas, né, e conhecidas para os animais, buscando um benefício para a saúde desse hospedeiro, desse animal, então essa é uma definição que a FAO nos traz sobre probióticos. Então, micro-organismos benéficos, ativos, que quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefício à saúde do hospedeiro. Essa é uma definição clássica que a gente encontra na internet, muito bem definido já e explorado por todos. Mas quando nós olhamos assim as categorias de probióticos, a gente percebe que várias bactérias podem ser consideradas probióticos. Então você pega aqui os lactobacilos, bifidobactérias e enterococos, né, que são bactérias não formadoras de esporo, alguns aspergilos, saccharomyces, que são leveduras que são utilizadas e estudadas na alimentação animal, na produção de pão, na produção de vinho, então é muito utilizado na produção de alimentos. Então nós temos aqui uma categoria de probióticos que a gente considera os não formadores de esporos, não formam esporos. Mas nós temos também uma categoria que são as bactérias formadoras de esporos. E aí, pessoal, existe uma importância muito grande quando nós analisamos essas duas categorias. Por quê? Os probióticos, quando inseridos nas rações, eles precisam ser viáveis, né, até chegar no intestino do animal. Então, se hoje em dia nós sabemos que as bactérias formadoras de esporos, elas esporulam, elas ficam protegidas, né, durante um período de vida. Quando elas se sentem ameaçadas, elas esporulam. Elas são muito mais resistentes do que as bactérias não formadoras de esporos. Por isso você vê hoje uma onda mundial de trabalhar com bacilos, né, na alimentação animal, porque são bactérias formadoras de esporos e resistem à peletização, né, temperaturas altas, onde a ração é submetida a um estresse térmico, né, e essas bactérias esporuladas resistem a essa temperatura até um certo ponto. Então, hoje em dia, a gente trabalha muito mais com bactérias formadoras de esporos, nós vamos falar daqui para frente. E tem os micro-organismos naturais, presentes no intestino já dos animais, e os que não estão presentes. Então, grande parte dos probióticos hoje utilizados na alimentação animal, eles não são bactérias presentes naturalmente no intestino dos animais. Elas foram selecionadas em algum lugar. Pode ser no solo,
pode ser em algum cultivo alimentar, uma fermentação de soja. Então, a gente sabe que hoje uma das melhores bactérias probióticas usadas no mundo, elas não são bactérias selecionadas no intestino das aves ou dos suínos, tá bom? Fica essa mensagem para vocês prestarem atenção depois, quando vê um produto no mercado. E aí, da onde vem essa bactéria, né? E por que ela vem desse lugar? Porque ela vem de um lugar do solo, por exemplo, que ela precisa sobreviver a uma série de intempéries, ela precisa multiplicar, né, e ela precisa consumir nutrientes que estão disponíveis no solo. Então, são bactérias muito mais preparadas para sofrer desafios. E aí que está. E por isso que os pesquisadores trouxeram essas bactérias para a produção animal. Bom, entrando um pouquinho mais agora no universo das bactérias e dos bacilos, né? Os bacilos são bactérias que esporulam, e estudando especificamente os bacilos aqui subtilis, que é uma categoria muito utilizada na produção animal, olha que interessante. Existem muitos tipos de bacilos subtilis. Então, quando a gente olha no mercado e vê que tem um probiótico à base de bacilos subtilis, não necessariamente os dois produtos são iguais. Né? Por quê? Porque a ciência nos mostra que a similaridade genética entre o ser humano e o chimpanzé, ela chega a 96% dos genes. E a similaridade genética entre o homem e um camundongo, os ratinhos, chega a 90%. Então, são muito próximos. E olha a tamanha diferença entre esses animais. Quando a gente analisa um bacillus subtilis, comparando diversos bacilos subtilis que existem na natureza, eles podem ter 99% de semelhança, mas eles podem também ter 82% de semelhança, ou seja, 18% dos genes são distintos. Então, o comportamento desses bacilos são distintos. Isso é importante porque quando você está analisando qual bacilos você vai utilizar na sua produção, seja na fase de creche, um leitãozinho que recém-desmamado, que está com a situação intestinal um pouco fragilizada, né, existem bacilos diferentes. Qual é o mais apropriado para aquele leitão? Né? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui. E aqui um exemplo, né, que os pesquisadores pegaram 4 cepas diferentes de bacilos subtilis, cepa 15.514, 15.549, 15.511, 15.541. E todas as 4 cepas, elas se comportaram de forma diferente em relação à produção de celulase e xilase. São enzimas produzidas por essas bactérias. Veja você que elas têm comportamentos diferentes, ou seja, são bactérias, são bacilos diferentes, não são similares, tá? Então, é só uma forma de mostrar, existe ciência comprovando isso. E na empresa onde eu trabalho, na Fibra, a gente trabalha com bacilos subtilis da Christian Hansen, uma empresa que há mais de um século trabalha na área de fermentação, né, e produção de micro-organismos. Eles têm cepas específicas para cada espécie. Então, vem escrito qual é aquela cepa especificamente. Então, existe um bacilo subtilis. Aqui, no caso, é um exemplo de um trabalho com frango de corte, que ela se chama DSM 17299. É uma cepa direcionada para frango, só para vocês terem uma ideia. Dito isso, pessoal, né, e tamanha diferença que pode acontecer entre esses bacilos, a gente faz uma brincadeira aqui, né? Então, se o ser humano e o chimpanzé têm 96% dos genes semelhantes, e a Angelita Jolie é tão diferente desse chimpanzé, você imagina um bacilo subtilis que tenha 85%, 90% de diferença do outro. Eles vão se comportar de forma diferente dentro do intestino dos animais, tá bom? Essa é a mensagem que eu deixo para vocês quando forem falar de probióticos e analisar ferramentas disponíveis no mercado. Conversem com os fornecedores para entender qual é a característica de cada bacillus. Beleza? Vamos passando. E aqui é um quadrinho só para comparar, para trazer uma correlação, né? Então, assim como os suínos, né, nós temos gênero, espécie e a cepa específica, né? Ou seja, o Landrace, ele é um melhoramento genético
realizado pelo homem para chegar num suíno de altíssima produção, numa linhagem genética, né, que vai produzir bem, a fêmea vai produzir bastante leite, vai produzir vários leitões por parto e tudo mais. Existe a mesma coisa no mundo dos probióticos e dos micro-organismos. Então, hoje existem cepas super especializadas que são direcionadas para cada atividade. De novo, produção de vinho, produção de leite, de queijo, produção de pão, produção animal, existem inúmeras bactérias mais específicas para cada mercado. Entrando um pouco mais a fundo agora, deixa eu olhar meu tempo aqui, 7h30. Quando a gente analisa o comportamento dos bacilos subtilis, que é a área onde eu mais trabalho, né, a gente percebe que esses micro-organismos, como é que eles atuam, né, melhorando a qualidade intestinal e o bem-estar desse animal? Olha que interessante, pessoal. No passado, a gente falava muito sobre exclusão competitiva, né? Então, o que acontece? Aquela bactéria fornecida via ração, ela vai aderir em regiões da mucosa intestinal, ela vai se fixar ali e dificultar que uma bactéria patogênica, uma salmonela, uma Escherichia coli, ou seja lá quem for, também grude no intestino e aí comece a se replicar, multiplicar para causar uma doença. No passado, a gente olhava muito para a exclusão competitiva. É uma forma interessante de trabalho? Mas hoje em dia a gente sabe que os resultados em desempenho, os resultados em performance, em ganho de peso, conversão alimentar, né, redução de mortalidade e a qualidade intestinal, obviamente, ela vem muito mais da inibição direta do crescimento das bactérias patogênicas através de bacteriocinas, de moléculas que os probióticos produzem, e assim como produção de enzimas. Essas bactérias probióticas, o Bacillus subtilis, a gente conhece muito bem, ela produz enzimas que ajudam a digerir os nutrientes. Então, lá na luz intestinal, né, existem as enzimas que o animal produz, protease, lipase, as carboidrases, que vão começar o processo de digestão. No entanto, no nível de mucosa ali, próximo da absorção, existe uma proliferação bacteriana com enzimas específicas que vão ajudar na quebra de nutrientes. Então, esses dois mecanismos de ação são os mais importantes hoje em dia, comprovando o impacto dos probióticos na saúde intestinal dos animais e melhoria de digestibilidade, tá? Essa é uma mudança importante. E quando a gente fala aí de produção de moléculas, que eu falei bacteriocinas, foi o termo que eu falei, que são essas aqui, ó, essas bacteriocinas. Então, assim, para inibir o desenvolvimento de um Clostridium, né, no intestino, a gente sabe que os bacilos, eles atuam de várias formas, como a gente comentou, né? Competição por nutrientes com as bactérias patogênicas, competição, né, exclusão competitiva, né? Produção de enzima para melhorar a digestibilidade e a produção de bacteriocinas. Essas bacteriocinas, elas acabam inibindo o desenvolvimento dessas patogênicas. Hoje em dia, a gente sabe que essa produção de bacteriocinas pelos probióticos são fundamentais para a resposta de saúde intestinal, tá? E aí eu trouxe um exemplo, eu trouxe aqui uma comprovação disso que eu estou falando para vocês. Um estudo que foi feito aqui com Clostridium perfringens, tá? E o probiótico utilizado foi um bacillus chamado Licheniformis, é um bacilo específico também, que eu trabalho com ele. E aí fizeram um ensaio em placa de PET em laboratório, estudando um probiótico A, um probiótico B, o Bacillus subtilis do produto que eu trabalho, que é o chamado BioPlus, e o Bacillus licheniformis desse produto que eu forneço para o mercado. E olha que interessante, o resultado foi que o Bacillus licheniformis, ele produz um composto antimicrobiano que inibiu o crescimento do Clostridium perfringens. Já os outros probióticos e o próprio Bacillus subtilis que eu trabalho não foram suficientes, não foram capazes de inibir o crescimento de Clostridium. E a resposta está aqui nessas placas. Vejam vocês, aqui está o Bacillus licheniformis, né, que a gente sabe que ele produz essas moléculas chamadas bacteriocinas, e nessa placa onde tinha Clostridium perfringens, você vê que não teve crescimento do Clostridium perfringens.
esse escuro que está aqui na placa é o Clostridium crescendo. Nessa placa de Petri, onde tinha o Bacillus licheniformes, ele não permitiu o desenvolvimento do Clostridium. Já o Bacillus subtilis que eu trabalho e os probióticos de mercado, eles já não foram bons o suficiente para inibir o crescimento desse Clostridium. Mas, por outro lado, e aí me explicando, né, um produto que eu trabalho, ele tem associação de 2 bacilos, por quê? Enquanto um bacillus, que é o licheniformes, produz bacteriocinas e segura a onda das bactérias patogênicas, principalmente gram-positivas, um Clostridium da vida, os subtilis produzem enzimas para melhorar a digestibilidade do alimento. Então, é assim que é uma estratégia de uso de probiótico hoje em dia, né? E aqui, de forma mais generalizada, eu não vou entrar no detalhe, mas para mostrar para vocês que a gente estuda realmente, os cientistas, os pesquisadores estudam, olha, o Bacillus licheniformes agindo, ou seja, inibindo o crescimento de várias bactérias em placas. Dentre elas, o perfringens, né, tipo A e C, que causa enterite necrótica, ou seja, ele causa uma necrose da mucosa intestinal, do intestino dos animais. O Streptococcus suis, que é uma bactéria conhecida por causar uma certa septicemia e meningite, né, nos suínos, e o Staphylococcus aureus, que é causador de mastite nas fêmeas, né? Então, se você olhar aqui, eles estão, aqui o Staphylococcus aureus, existe uma inibição, né, aqui é o halo de inibição que foi medido na placa de Petri, onde o Bacillus licheniformes ele consegue inibir o crescimento dessas bactérias patogênicas, tá? Então, era essa mensagem que eu queria trazer para vocês. Como que um probiótico pode, em nível intestinal, ajudar a regular a microbiota. Agora, quando é que isso acontece? Quando é que essa bactéria patogênica vai querer se desenvolver mais ou menos? Né? Quando o animal está estressado. E o estresse, pessoal, lembrando lá do primeiro slide sobre bem-estar animal, ele vem de vários fatores. Lembra que eu falei? É um estresse. Perdão que meu slide saiu aqui. Um estresse pode ser nível social, da microbiota, esse animal está ingerindo uma ração com uma carga bacteriana ruim, o ambiente não está muito legal, a limpeza e desinfecção do ambiente não está bacana, né? Um estresse nutricional, ou seja, uma baixa qualidade de nutrientes, e o ambiental, temperaturas, variação de temperatura muito grande, o animal fica estressado. Como é que os probióticos atuam diante tantos fatores, né? Os probióticos, com suas limitações, obviamente, lá em nível intestinal, eles tentam minimizar todo esse estresse externo, né? Esse estresse que está chegando nos animais por diferentes vias. Os probióticos tentam minimizar lá em nível intestinal os impactos desse estresse, conforme eu mostrei há pouco, inibindo uma bactéria patogênica, melhorando a digestibilidade dos nutrientes, né? Ativando o sistema imunológico de forma sutil para que esse animal esteja preparado para combater alguma bactéria patogênica. Então, os probióticos ali internamente, ilimitados à sua capacidade, né? Não há um estresse social gigante que um probiótico vai resolver. Não há um estresse ambiental, né? Um ambiente extremamente sem ventilação, né? Com incidência solar. Isso aí também é o nosso papel, né, gente? A gente tem que minimizar todos os estresses, mas um ou outro estresse vai acontecer em uma época do ano mais quente, uma época do ano mais fria, e aí esses probióticos tentam ajudar a melhorar essa qualidade intestinal. Então, de certa forma, esse estresse generalizado, ele acaba afetando, sim, a integridade do intestino. E os probióticos, entre outras ferramentas, entre outros aditivos, estão ali para nos ajudar a melhorar a qualidade intestinal. Lembrem que a qualidade intestinal está correlacionada também com o eixo intestino-cérebro, intestino-pulmões, tudo está correlacionado, né? E agora, olhando um pouco mais para o animal, né? Aqui é um slide bem didático, ele está em inglês, mas eu vou explicando aqui o detalhe. Quais são os períodos de estresse, né, que os animais realmente sofrem em função do seu estado fisiológico? Então, nós temos aqui o ciclo de uma fêmea
de uma reprodutora suína, que ela passa? Ela né, passa pela inseminação artificial, onde ela entra na fase de gestação, né? Obviamente, de lactação, tem o parto, lactação, o parto aqui, lactação, desmame dos animais e volta para o ciclo, certo? E depois, os leitões, depois de desmamados, né, vão para a fase de crescimento e germinação. Como é que a gente analisa estresse nesse ciclo todo? Esse é um quadro bem legal. Pensando do ponto de vista fisiológico, o estresse fisiológico, a gente sabe que a fêmea suína, a matriz, né, a reprodutora, ela passa por uma fase de muito estresse quando ela está em lactação. E nós vamos ver nos próximos slides, por que isso acontece. Né? E, por outro lado, o leitãozinho, né, em laranja aqui, ele passa por um estresse quando ele nasce e começa a mamar, até uma fase aqui do final da fase de creche, porque o sistema imunológico dele não está completamente desenvolvido, ele ainda não está produzindo todas as enzimas digestivas de forma adequada, a ração não cai muito bem, né, nesse período de desmame, início de... Então, são dois momentos fisiológicos muito importantes que a gente tem que prestar atenção. A fase de lactação e o leitãozinho, desde que ele nasceu até a saída da creche. Então, todas essas fases são estressantes. E aí, eu trago aqui um slide do professor Bruno Silva, né, um evento que ele fez para a gente, eu tomei a liberdade de dar um print nesse slide aqui e no próximo, mostrando exatamente, olha o que acontece com a fêmea quando ela entra em lactação, pessoal. Esse quadro mostra a exigência de energia de uma matriz suína, de uma fêmea, em função das fases de gestação, parto, né, e a fase de lactação. Olha a demanda de energia que essa fêmea precisa ingerir, olha a quantidade de energia que essa fêmea precisa ingerir para poder produzir o colostro, que é o laranja aqui. E ela passa também a sentir muito mais estresse do ambiente, né? Ela passa a ficar mais sensível à questão ambiental também. Tá? Então, a fêmea pós-parto, ela tem que produzir tanto leite que ela entra no estado fisiológico de altíssima produção, né? A exigência metabólica dela, né? De manutenção do seu organismo e produção de leite é tão alta que esse animal fica estressado. Então, é uma fase do estresse muito grande. Então, fisiologicamente, ela está estressada. E lá no quadro em cima eu mostrei que a lactação é a fase mais importante, né? A fase mais estressante para a fêmea. E a mesma coisa, se a gente analisar esse outro gráfico que o professor Bruno nos presenteou aqui numa apresentação, essa fêmea, ela passa nessa fase final da gestação, né, por um momento que o crescimento fetal, o crescimento das glândulas mamárias, a condição corporal da cópula é extremamente desafiado. Então, final de gestação e a lactação são períodos de muito estresse para uma fêmea. O que isso tudo tem a ver com qualidade intestinal, Rafael? Vou me explicar. Se nessa fase que a fêmea está extremamente estressada metabólica, fisiologicamente, ela não tem um intestino saudável, vai ser mais difícil para ela. Então, nós já percebemos, e várias pesquisas mostram isso, que quando micro-organismos benéficos, probióticos, são fornecidos para essa fêmea, principalmente nessa fase final de gestação, aqui, né, antes do parto, né, e até o final da lactação, essa melhor qualidade intestinal proporciona que essa fêmea consiga absorver melhor os nutrientes, digerir melhor primeiro, né, digerir melhor a ração, os nutrientes, absorver mais esse nutriente, porque a qualidade intestinal dela está melhor, transferir essa energia e todos os nutrientes para a produção de leite, do colostro, né, que é importantíssimo, né, no início, logo após parto, para os leitõezinhos mamarem, e aí sim passar para esses leitões uma qualidade muito melhor através do colostro e do leite, tá, pessoal? Então, por isso que é importante, sim, levar em consideração essa fase fisiológica da fêmea. E aí, trazendo um pouco de microbiota agora, né, falando, e os micro-organismos, né, como é que eles se comportam?
E aí, mais um slide da professora Melissa, que eu pensei da apresentação dela, que ela mostra esse trabalho científico, ele é fantástico, onde os pesquisadores analisaram redes de interações entre diferentes bactérias em diferentes momentos de vida dos animais. Ou seja, a composição bacteriana da fêmea na fase de lactação é isso aqui, esse monte de número, esse monte de bactérias que estão aqui no quadrinho ao lado. Eu não vou entrar em detalhes aqui, que não é a minha área de especialidade. Tem muitos pesquisadores hoje trabalhando nesse ambiente e desenvolvendo kits de análise para identificar quais são as bactérias, as famílias de bactérias que estão mais presentes no intestino da fêmea durante a lactação. Então, essa composição da microbiota da fêmea durante a lactação é diferente na fase dos leitões na fase de creche, né? Então, os leitõezinhos lá na fase de creche, que são diferentes da composição das bactérias desses animais na fase de crescimento e terminação. Pessoal, conforme muda o desafio, conforme muda a idade do animal, o tipo de alimento que esse animal consome, a microbiota vai também se comportando de forma diferente e algumas famílias de bactérias se desenvolvem mais que outras. Para tentar ser um pouco mais específico, em função do tipo de nutriente, do tipo de ração que esse animal está recebendo, bactérias que digerem mais proteína vão se desenvolver, bactérias que digerem mais carboidratos vão se desenvolver. Então, a gente sabe que isso acontece, né? Então, por que é importante entender, estudar e modular esse padrão de microbiota? Daqui a pouco, com um probiótico, e é o que acontece, você fornece um padrão de bactéria que vai ajudar a digerir mais proteína, que é o que o animal está precisando naquele momento, né? De ajudar a digerir mais gordura. Numa fase inicial de vida do leitão, ele não digere bem gordura. Será que não seria interessante um probiótico que ajude ele a digerir essa gordura? Enfim, tudo é importante, proteína é importante, as gorduras são importantes, os carboidratos são importantes, mas é importante entender que a microbiota intestinal acompanha todas essas mudanças, tá? Bom, agora indo para a prática, né? E aí? E os resultados dessa modulação microbiana no bem-estar do animal? O bem-estar na área de produção animal, gente, é medido por desempenho. Conversão alimentar melhor, ganho de peso melhor, mortalidade menor, um score de diarreia, menor índice de diarreia e score de diarreia dos animais na fase de creche, tá? Então, o bem-estar para a gente, ele se traduz em desempenho. Esse é o nosso dia a dia na produção animal. E aí, falando dos probióticos, e esse aqui é um estudo muito interessante, onde tem a compilação de 25 estudos de leitões, fase de creche, com diferentes aditivos. Os pesquisadores, né, compilaram esses dados, depois de muitos anos, aqui, desde 81 até 2005, eles pegaram esses trabalhos científicos, compilaram e viram que, quando se trata de micro-organismos, né, e aqui, ó, FCR é taxa de conversão alimentar, tá? Conversão alimentar, acho que vocês já sabem, mas é a eficiência de conversão da ração que o animal ingere em ganho de peso, em peso. Então, quando eles compilaram esses estudos e viram que os estudos com probióticos, com micro-organismos, foram os que mais aumentaram, né, o índice de eficiência alimentar. A conversão alimentar, ela foi melhor no compilado de estudos com probióticos. Os ácidos orgânicos também promoveram aqui, né, um incremento na conversão, uma melhoria, perdão, na conversão alimentar? Sim, tanto é que os ácidos são utilizados, são muito importantes. Mas você percebe que a categoria de micro-organismos parece que tem uma resposta um pouco melhor. O que a indústria faz hoje? A indústria usa vários conceitos, tá, pessoal? Não é só um conceito, não. É um ácido associado com um probiótico, um prebiótico, uma fibra, uma enzima, uma fibra não digerível para melhorar a motilidade intestinal da fêmea, tudo isso é utilizado na produção animal, tá? É que o nosso foco hoje são os micro-organismos. E aí, pessoal, eu trouxe alguns estudos para a gente já começar a direcionar o final dessa apresentação.
e eu não me estender demais, mas tem alguns bons slides aqui ainda, sobre o comportamento dos probióticos, e aí são os estudos com os produtos que eu trabalho, é a minha experiência, tá? Para compartilhar com vocês, que são produtos à base de Bacillus subtilis e Bacillus licheniformes, né? São produtos muito semelhantes, Bacillus subtilis e licheniformes. E olha que interessante, o Bacillus licheniformes e o subtilis, eles podem mudar de um produto para o outro, e mais para frente eu vou apresentar isso para vocês. Então, aqui um estudo feito na Dinamarca, né? Na verdade é um resumo de 8 trabalhos científicos com fêmeas que consumiram Bacillus licheniformes e Bacillus subtilis advindos desse produto aqui, que é o BioPlus 2B. Então foi feita uma meta-análise, tá? Desses 8 trabalhos científicos, com um número interessante de mais de 6 mil fêmeas no grupo controle e 6.800 fêmeas no grupo consumindo probiótico. E aí vamos olhar os resultados. O que chama atenção? A mortalidade dos leitões antes do desmame, ainda na fase de creche, né? Ela foi, perdão, levemente menor, de 13,1 ela caiu para 10,3 para os animais que consumiram um probiótico. Pensa bem, né? Mortalidade dos leitões das fêmeas que consumiram probiótico na ração. É o efeito indireto do probiótico. A fêmea consumindo, e qual foi o reflexo nos leitões? Melhorou, né? Diminuiu a mortalidade dos leitõezinhos. Então, isso é um ponto importante. Qual foi a consequência disso também? Aumentou o número de leitões desmamados por porca ano, de 27,6 leitões por porca ano para 28,5. Parece pouco, pessoal, mas quando você pega um plantel grande de fêmeas, quase um leitão a mais por porca ano é muita coisa, tá? Então, é importante isso na produção animal. E também aumentou um pouquinho, levemente, o número de desmamados, 12,3, acho que não é nada significativo. Eu ficaria muito mais na mortalidade aqui antes do desmame e no número de leitões desmamados por porca ano. Esses são índices muito importantes na suinocultura. Quando a gente analisa agora outro estudo com fêmeas também, dividido em 2 grupos, sendo 55 fêmeas do grupo controle e 55 fêmeas suplementadas com probiótico, aqui é um outro estudo, né? Foi também percebido que houve um aumento significativo do tamanho da leitegada desmamada, de 9 leitões por 9,7. Houve uma redução muito drástica, né, de 12%, 12,10% para 7% da mortalidade desses leitões pré-desmame, antes do desmame. Score de diarreia, eu comentei há pouco com vocês, reduziu também o score de diarreia e melhorou sensivelmente o peso dos leitões, de 8 para 8,4 quilos por leitão desmamado. Tá? Então, esse é um fator importante para ser considerado. É mais um estudo mostrando o impacto da microbiota nesses animais. Agora, aqui são índices que nos ajudam a olhar. E para a fêmea? O que aconteceu na fêmea que consumiu o probiótico? A gente olhou ali as respostas nos leitões, na leitegada que ela produziu, e na fêmea. Olha que interessante. Essa meta-análise aqui, com 5 experimentos e 521 fêmeas, mostrou que a fêmea perdeu menos peso, né, para o grupo que estava consumindo probiótico. Por que ela perde peso, gente? Lembra o tamanho da demanda metabólica dessa fêmea para produzir leite e amamentar 12, 13, 14 leitões que nasceram vivos, né, leitões vivos por parto? Aquela demanda ela é muito alta, a fêmea acaba perdendo peso. Então, o grupo com probiótico, ele perdeu menos peso. Ele perdeu aqui, 20 quilos, enquanto que o grupo controle perdeu 22 quilos. São 2 quilos de diferença para esse estudo, para essa meta-análise aqui. Então, ela perdeu menos peso. Mas se ela perdeu menos peso, o que pode ter acontecido? Consumiu mais ração? O intestino estava um pouco melhor, aproveitou mais nutriente? Pode ser. Qual a consequência de perder menos peso, de acabar a lactação com um score corporal melhor? Essa fêmea ela tem uma taxa de retorno ao cio maior, né? Retorno ao cio é o contrário aqui, né? Uma taxa menor de retorno ao cio,
porque muitas já emprearam, apresentaram o cio logo após o desmame, e aí você otimiza a produção dessa fêmea, ou seja, uma taxa de retorno ao cio menor promove um número menor de dias não produtivos. Dias não produtivos são os dias que essa fêmea não está em gestação nem em lactação dentro de uma granja, né? Não produtivos, ela não está gestando e ela não está em lactação. Então, ela não está produzindo, entre aspas, não está reproduzindo, entre aspas. Então, assim, esse trabalho mostrou melhor score corporal ao final da lactação, maior índice de retorno ao... Essa aqui está errado, é menor, né, me confundi, e diminuição de dias não produtivos. Aí sim, menor número de dias não produtivos. E aí, isso é interessante mostrar, pessoal. Tem um estudo mostrando que fêmeas comendo probióticos, consumindo micro-organismos, elas têm um padrão de consumo pós-parto muito melhor do que fêmeas não consumindo. Esse foi um outro estudo. E você percebe aqui, em verdinho, que são as fêmeas que comeram probiótico, elas tiveram um padrão de consumo um pouco acima das fêmeas que não consumiram probióticos durante esses 14, 15, 16 dias de lactação pós-parto. Então, pós-parto, a fêmea começa a consumir, ela volta a ter condições de comer mais, de consumir mais, e ela tem uma demanda gigante de energia, ela precisa comer. Então, com animais comendo probiótico, a gente percebe essa tendência de retorno ao consumo mais rápido do que fêmeas não consumindo probióticos. Esse retorno ao consumo mais rápido, ele explica aquela melhor condição corporal que a fêmea chega com melhor condição corporal no final da lactação, tá? Essa é uma das formas de explicar a melhor condição corporal. Ela está mais disposta, ela está mais à vontade, menos estressada para voltar a consumir e aproveitar os nutrientes daquela dieta. Então, aqui o resuminho, maior consumo no início da lactação e correlação positiva com um parto menos estressante. Então, esse é o que a gente vem aprendendo com o uso de micro-organismos. E nos leitõezinhos, né? A gente já falou lá em cima numa tabela, mas aqui é mais uma meta-análise que mostra que, né, o uso de probiótico nas fêmeas diminui os leitõezinhos natimortos, né, eles diminuem a incidência de natimortos, né, no parto, ou seja, leitões mumificados, natimortos, enfim, leitões não viáveis, né? O uso de probiótico também vem mostrando uma diminuição na mortalidade antes do desmame, então na fase de lactação ainda, ali na maternidade, leitãozinho mamando, então ele diminui a mortalidade e, consequentemente, ele melhora o peso dos animais, né, no desmame. Então, animais com melhor saúde intestinal vão consumir melhor raçãozinha e leite, né, principalmente leite, e aproveitar melhor os nutrientes, e aí o peso no desmame acaba sendo melhor, tá? Então, esse é um resumo geral também, repetindo um pouco do que a gente já mostrou. Esse estudo, como eu falei para vocês, tem tanto trabalho científico que eu selecionei alguns para mostrar diferentes interpretações do uso de probióticos. Tá? Esse aqui é um estudo que eu selecionei sobre digestibilidade. Então, eu não vou entrar no detalhe do experimento em si, que usou marcador, toda uma metodologia de ensaio de digestibilidade muito conhecida, né, no mundo todo. E aí, considerando dois grupos, um com probiótico, um sem probiótico, os pesquisadores analisaram o quanto que aqueles animais consumindo prebióticos melhoraram o aproveitamento dos nutrientes e da energia em relação ao grupo que não estava consumindo probiótico. E aqui está a resposta, pessoal. Né? A digestibilidade do grupo consumindo probiótico em, sei lá que cor que é essa, um marrom, avermelhado e tudo mais, ele melhorou significativamente, menor que 0,05, né? A digestibilidade da fibra. Ele quase melhorou a digestibilidade da matéria seca, né? E trouxe aqui um melhor aproveitamento da energia. Tá? Então, mostrando que, de certa forma, os probióticos ajudam, sim, a melhorar o aproveitamento dos nutrientes. Isso foi um ensaio realizado nos Estados Unidos, numa universidade de Iowa. Então, tem outros trabalhos mostrando essa questão de digestibilidade, vários trabalhos, e a gente percebe que isso é uma tendência, tá?
E aí, uma das explicações dessa digestibilidade vem nesse estudo, né? Uma meta-análise aqui de 8 estudos de campo com 3.590 animais em crescimento e engorda, né, já com 95 quilos, comendo não probiótico. Então, olha só o que aconteceu. Essa microbiota proporcionou um melhor ganho de peso, significativamente diferente. Então, animais têm um ganho de peso diário maior do que o grupo controle e uma conversão alimentar melhor do que o grupo controle. Turma, não tem segredo. Se não tiver melhor aproveitamento dos nutrientes, se não tiver uma mucosa intestinal mais apta por absorver esse nutriente, se esse animal não tiver um sistema imunológico ali mais pronto para inibir qualquer bactéria patogênica que queira fazer bagunça lá no intestino, esse animal não vai performar melhor. E quando a gente usa os probióticos, a gente percebe respostas desse tipo. Tá? Então, confirmando aqui esses resultados. Em leitõezinhos, é um outro estudo bem interessante também, a gente sabe que o leitão, quando ele é desmamado, né, ele recebe geralmente 4 rações diferentes pós-desmame, e a gente utiliza, os nutricionistas utilizam óxido de zinco em dosagem alta, né, não em nível nutricional, é um nível alto, porque o óxido de zinco inibe crescimento bacteriano. Então, os nutricionistas usam esse zinco nas raçõezinhas do leitão para inibir o crescimento e desenvolvimento de bactérias não desejáveis sem precisar usar antibióticos, né? É uma estratégia bastante utilizada. No entanto, na Europa, né, por questões ambientais, eliminação desse zinco e do cobre também, que é utilizado no ambiente, estão desenvolvendo cada vez mais estudos e mais pressão para reduzir os índices, os níveis desses minerais nas rações, tá? Porque, consequentemente, eles saem nas fezes e vão para o meio ambiente. E aí nós fizemos um trabalho aqui onde tinha grupo controle recebendo o probiótico na fase 1 e 2, que é o que a indústria já usa, e um grupo com probiótico em todas as fases de criação. No entanto, reduzindo o nível de óxido de zinco nas dietas, né? Para diminuir a eliminação desse óxido de zinco no ambiente. E a resposta foi interessante. Nós percebemos que no quesito peso, aqui está errado, não é inicial, é peso de saída de creche, né? Os animais tiveram um peso significativamente maior, quase 29 quilos contra 26,3. Tiveram um ganho de peso melhor também, utilizando o probiótico nas 4 rações, com redução de óxido de zinco, e menor mortalidade, tá? Esse grupo que não recebeu óxido de zinco e não recebeu probiótico nas rações nas fases 3 e 4, tiveram uma mortalidade muito alta, fora do padrão. Mas a mortalidade do grupo com probiótico foi legal, foi interessante e a resposta do trabalho foi muito boa. Tentando fechar aqui mais um trabalho com leitões e mostrando aqui outra meta-análise, tá, pessoal? Um compilado de 36 ensaios com leitões, com mais de 10 mil animais, né, com rações não medicadas. Isso foi um trabalho feito na Dinamarca. É um país que há muitos anos não usa antibiótico como melhorador de desempenho. Eles fizeram um estudo e perceberam que desses 10 mil animais, desses 36 ensaios, 97% desses ensaios, o uso de probiótico apresentou melhor ganho de peso. E 87% desses ensaios, a conversão alimentar foi melhor com animais recebendo probióticos. Para 83% desses estudos, pessoal, tanto a conversão alimentar quanto o ganho de peso foram melhores. Então, qual a mensagem que eu trago aqui? A repetibilidade, ou seja, os resultados positivos com o uso de probióticos, eles são muito bons, né? Claro que aqui são bacilos subtilis licheniformes, produtos que tem muito estudo que a Chr. Hansen conduz há muitos anos, por isso que tem esse número grande de pesquisa, e a repetibilidade tem sido muito boa. Para vocês terem uma ideia, quando você usa o antibiótico, né, e aqui um compilado de 12 mil estudos de uso de antibióticos como melhorador de desempenho, 72% desses ensaios apresentaram melhoria de ganho de peso e conversão alimentar, sendo que aqui, com o probiótico, 83% apresentaram melhoria para ganho de peso e conversão alimentar. Então, assim, quero acreditar, e eu acredito, que o uso de microbiota para modular o intestino, ele realmente é uma ferramenta que deve ser considerada hoje em dia
para os profissionais de produção animal. E aí, finalizando, né, rompendo aqui a primeira hora de apresentação, fica uma mensagem. Todos esses aditivos que modulam o microbiota intestinal, pessoal, e aí abre o leque não só para probióticos, os ácidos, as enzimas, fibras, seja elas quais forem, óleos essenciais, são ferramentas que elas não devem ser usadas de forma pontual. Ela deve fazer parte da estratégia de criação. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Não adianta usar um probiótico só na ração da fase 1 de creche do leitãozinho e achar que ele vai resolver um problema de diarreia na creche. Não vai. Então, qual que é a nossa indicação? Esse probiótico, né, esse ajuste da microbiota intestinal, ele precisa ser feito na fêmea, ele precisa ser continuado no leitãozinho na fase de creche, tá? E, se possível, e aí se economicamente viável, e a gente acredita que sim, na fase de crescimento e terminação também, tá? E como é que ele se paga? Tem que analisar conversão alimentar, ganho de peso, mortalidade, sempre, para ver como é que essas tecnologias se pagam, tá? Então, seja que na fase reprodutiva, né? Esse apontador ele não está me obedecendo muito, não. Ele está fazendo uns riscos aqui fora do que eu desejo, mas tudo bem. Então, seja na fase reprodutiva, né? Para a fêmea performar da melhor forma, né, apresentando cio, tendo uma gestação com bom peso, sem perder peso, principalmente na lactação, durante a fase de lactação. Esses leitõezinhos se desenvolvendo o intestino, o sistema imunológico, as suas enzimas digestivas de forma adequada, e assim por diante. Então, assim, o uso dessas ferramentas para modulação de microbiota são estratégias que devem ser definidas para cada indústria, para cada empresa, de acordo com o nível de estresse que ela vive, tá? Essa é a mensagem principal. E, por fim, né, eu agradeço esse tempo, espero que vocês tenham, né, conseguido acompanhar esse monte de mensagem que eu selecionei para vocês, e estou à disposição para discutir, responder, seja lá qual for a pergunta. Se eu não souber, a gente vai buscar, né? Tem muito material científico disponível para isso. Obrigado, pessoal. Fico à disposição das perguntas. Muito obrigado, Rafael. Uma aula que você deu agora. É igual o Marcos falou nos comentários, né? E o tema principal, além dos micro-organismos, também é o fator estresse, que o estresse ele influencia bastante na microbiota, que a gente nem entende como, mais ou menos, né? Então, aqui eu queria chamar a professora Simone, né, para ser a nossa figura debatedora aqui da palestra. Calma aí, acho que está dando interferência em algum canto aqui. Aqui eu estou ouvindo bem. Está ouvindo bem? Tá bom. Um ruidinho no fundo, mas tudo bem, não é problema não. Professora Simone, você queria comentar alguma coisa antes de a gente começar a iniciar as perguntas? Posso comentar? Pode, claro. Primeiro, quero parabenizar o Rafael. Excelente palestra, Rafael. A abordagem que você deu ao tema foi completa. Tá? Obrigado. Então, foi muito prazeroso ouvir a sua palestra. Eu queria, né, dizer essas claras para o grupo que está aqui assistindo você agora, porque as pessoas não têm muita noção da importância que a gente dá à microbiota, como você deu nessa palestra. Então, eu acho que o enfoque que eu gostaria de comentar, e que foi, assim, para mim foi excepcional, porque a indústria está se debruçando no momento sobre o que nós chamamos, não é, de psicobióticos, que são justamente os micro-organismos que produzem, digamos, GABA, produzem serotonina, dopamina, entre outras, digamos, moléculas importantes, não tem função imediata porque não tinham, não é? E, obviamente, elas modulam o comportamento animal. Então, saber, conhecer, não é, a importância dessa microbiota em termos de bem-estar, eu acho que é
prioridade hoje para a produção animal. Então, eu queria te parabenizar, realmente foi fantástico. Eu não teria muita coisa a comentar, justamente pela qualidade do material que você apresentou. Imagina, professora. Meus parabéns. Viu? Imagina, muito obrigado. Muito obrigado. Nossa, fico contente, muito contente aí com a sua colocação e sempre tem muita informação, né? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente seleciona para falar, mas fico feliz de ter ido numa linha de raciocínio que ajudou. Então, eu vou começar com algumas perguntas. Vou colocar aqui uma, peraí. A pergunta é: a diferença entre a microbiota entre as granjas interfere na função dos probióticos? Existe uma preocupação em analisar a microbiota antes de indicar o probiótico para um determinado fim? Sim, eu acho que a população de bactérias patogênicas, né, que se encontram numa granja, sim, elas vão influenciar de uma forma que o resultado de um probiótico ele vai variar entre granjas, né? Isso é fato. Então, assim, numa granja com condição de biosseguridade mais menor biosseguridade do que numa granja com mais controle, lógico que você vai ter respostas diferentes. Isso aí é fato e vale para tudo, né, gente? Vale para o nível de nutrição que você usa, o nível de aminoácidos que você usa para virar proteína. Então, realmente, faz diferença. Agora, se você tem um agente patogênico conhecido em uma granja, você tem que trabalhar para mitigar esse agente, tá? E não colocar na conta do probiótico para ele resolver essa diferença de uma granja com outra. Então, assim, eu acho que o trabalho é sempre multifatorial, né, pessoal? Ok, eu tenho uma situação numa região que o desafio escapa um pouco mais, tem uma bactéria que incomoda muito mais do que outra. Se ela for uma bactéria de ação intestinal, né, lógico, o probiótico tem condições de ajudar a melhorar aquele resultado. Tá? Agora, se é uma bactéria sistêmica, que rapidamente vai migrar para a área respiratória, o sistema nervoso do animal, bom, aí nós estamos falando de um problema maior que precisa ser mitigado com ações mais apropriadas. Eu acho que, não sei se era bem nessa linha a pergunta, mas é a forma que eu pensei e raciocinei aqui agora. Não, eu acho que era isso mesmo que o Suíno Sustentável colocou aqui. Professora, você quer falar alguma coisa sobre essa pergunta? Professora, você me escuta? Tá cortando um pouco. Tá cortando um pouco tá travando aqui. Eu vou continuar aqui, então. Tá. Outra pergunta aqui. Para modular a microbiota do leitão, pensando em diminuir as consequências do estresse, é melhor modular a microbiota da fêmea em gestação, sabendo que ocorre o xiste fecal, ou manejar o leitão no início da vida, pensando que quanto menos manejar o leitão, menor o estresse que ele passa? Excelente pergunta, pessoal. Essa informação ela estava ali no meio da apresentação e muito bom que foi feita, porque aí eu quero reforçar. Hoje em dia, a gente sabe que um programa com probióticos, ele precisa começar na fêmea, tá? A fase reprodutiva, né, pelo menos final de gestação e lactação, a estratégia de uso de probiótico, ela tem que começar na fêmea e você estender isso para o leitão, tá? A gente sabe que desse jeito será muito mais eficiente. Um dos estudos que eu mostrei era exatamente isso, era o uso do probiótico nas fêmeas e as respostas na leitegada, tá? Mas se você ainda assim vai lá e reforça essa questão de microbiota intestinal com um probiótico e no leitão, esse programa vai ser mais robusto. Então, a gente hoje faz essa indicação, sim. Inclusive, nas agroindústrias, esse debate está extremamente claro, né? As agroindústrias já perceberam que o conceito do uso probiótico em leitões já vem de longa data, né? Hoje eles já perceberam que não basta ficar só no leitão, tem que trabalhar a fêmea. E não só com probiótico, viu, pessoal? Com tudo que faça com que essa fêmea transfira para o leitão
mais saúde, tem que trabalhar a fêmea. Eu acho que eu vou fazer uma pergunta aqui, pessoal, porque eu fiquei meio pensando nesse assunto, né? Você falou muito sobre a utilização, a redução da utilização de antimicrobianos nas granjas para evitar resistência, cepas resistentes. Eu ia fazer uma pergunta para a professora Simone, que ela trabalha no laboratório de microbiologia da universidade, né? E para o Rafael também, que está vivendo no dia a dia das granjas, se existe já essas bactérias existentes, não deixou de ser uma preocupação para virar uma realidade, porque a gente teve agora a IN1 de 2020, que ela proíbe a utilização de 3 antimicrobianos na ração de animais, né? Não lembro agora quais são de cor, mas eu queria saber se já é uma realidade que a gente enfrenta, e pensando em saúde pública, além do uso de probióticos, quais outros aditivos a gente poderia utilizar para ter os mesmos efeitos que a gente tem utilizando os antimicrobianos como promotores de crescimento, além dos probióticos. Professora, fica à vontade. Professor, o seu áudio está desligado. Calma aí. O áudio está desligado é porque eu conseguindo ligar. Agora foi. Agora foi. Então, primeiro, tá? Só respondendo aquela primeira parte que eu não consegui responder por conta, né, de ter caído, eu acredito e entendo claramente que o ideal para todos nós seria, na verdade, a gente trabalhar fazendo um levantamento anterior ao uso dos probióticos da microbiota já existente, tá? Até porque a gente define micro-organismos patogênicos nesse momento, e a gente tem muitos. Então, é uma outra história. E a gente consegue controlá-los. Agora, com relação à resistência, é uma realidade. A gente tem como é que eu vou dizer assim, nós temos no laboratório uma coleção de E. coli, que até, acho que um pouco do nosso pessoal do PIBIC já trabalhou com elas, né? Mas a gente tem uma coleção de mais de 160 amostras de E. coli extraídas de suíno, e algumas já foram testadas para genes de resistência, bem como também o antibiograma, não é, por difusão em disco, que você sabe que a gente trabalha muito, e também algumas com genes de enterotoxinas. E a gente encontra um número muito grande de resistência, né, ou seja, micro-organismos resistentes, principalmente os antibióticos mais usados. Então, nesse grupo, vocês vão encontrar uma resistência bem intensa às sulfonamidas, uma resistência visível a aminoglicosídeos, que a gente sabe que tem uso, não é? Muitas vezes indiscriminado. A gente encontra, claro, isso aí também seria típico do próprio micro-organismo, não é? A resistência aos beta-lactâmicos. Então, nessa condição, a nossa coleção de micro-organismos, que é uma coleção antiga, ela vem desde 2010, né? Ela está lá conosco, ela demonstra que a gente tem uma realidade que não é recente, ela é antiga, de resistência ao uso de antimicrobianos. Tá? E, ao mesmo tempo, a gente percebe que existe, dentro dessa coleção de E. coli, também tem algumas salmonelas, né? A maior parte desses micro-organismos não foi extraída de animal doente, foram animais vivos. Isso tem um significado importante para a gente. Tá? Significa que não havia patologia nesse animal, eles estavam bem. Mas nós coletamos as fezes e, claro, foi feita a parte parasitológica e a gente armazenou esses micro-organismos para intenções futuras de trabalho, justamente levando em consideração a evolução, não é, como é que eu vou dizer, desse perfil de resistência aos antimicrobianos. Agora, também vale a pena dizer que a gente percebe claramente uma substituição, não é? De acordo com esse perfil que a gente tem, por etapas e por tempos, e também, principalmente, pela presença de genes de enterotoxinas. A gente tem uma frequência bem grande. E, assim, para finalizar, a gente está testando no laboratório o uso de óleos essenciais como uma alternativa
sabe? É uma alternativa que parte da indústria hoje já trabalha com, nós testamos, mas infelizmente os óleos que nós testamos, eles não foram eficazes no controle das bactérias que nós testamos, tá? Isso é um artigo que ainda vai ser publicado, por isso que não estou falando aqui, não dando nome aos bois, né? Claro. Mas, assim, a gente percebeu que não teve esse espectro que a gente esperava, tá? Então, eles podem ter feito, nós usamos micro-organismos que, na verdade, não eram parte do nosso banco, nós usamos micro-organismos que são registrados, né, que são cultivos de ATCC, né? Então, a gente fechou uma dinâmica de bactérias patogênicas com essa situação. Então, é uma alternativa, mas a gente precisa de mais testes com relação aos óleos essenciais, tá? E eu acredito, foi muito bem colocado na palestra, que a alternativa mais viável hoje é a gente fazer um controle intensivo desde o início da produção com o uso mesmo dos probióticos, tá? Para mim fica muito mais claro, muito mais fácil a gente trabalhar, digamos, modulando uma resposta, que é uma resposta imune, uma resposta inflamatória, uma resposta, digamos, não é neurológica, entre outras respostas mais, com o uso de micro-organismos, tá? Era isso. Não, é muito bom, professora. Eu tenho só a acrescentar que realmente esse assunto de resistência, ele é um assunto extremamente preocupante. A indústria vem estudando, debatendo muito sobre isso, buscando alternativas. E por quê? Porque a gente precisa dessas moléculas para usar de forma pontual, né? Lembra do bem-estar animal que a gente conversou lá no comecinho da palestra? A gente precisa dessas moléculas para cuidar bem dos animais. Então, nós precisamos preservá-las, né? Teve uma época que eu acho que tinha um movimento falava com um viés um pouco negativo em relação aos antibióticos. Não pode, a gente não pode permitir isso. Eles são importantíssimos, só que a gente precisa preservá-los. E aí, nós que temos contato com os consumidores que não são da área, né, pessoal? A gente tem que saber conversar dentro de casa, com nossos familiares, no grupo de amigos do bairro. A gente tem que saber passar essas mensagens. Olha, os antibióticos são importantíssimos na produção animal. E nós estamos fazendo de tudo para usar da melhor forma possível. E aí vem todas as alternativas. E professora, e elas não ficam só também na classe de aditivos, né? Elas ficam em tudo que a gente tem que fazer. O trabalho de cada veterinário, zootecnista, técnico agrícola, respeitando as regras de biosseguridade, desinfecção, limpeza. Parece, né? Lá vem ele falar tudo isso de novo. É isso aí, gente. É isso mesmo. A gente vai ter que ser cada vez mais claros e rigorosos no treinamento das pessoas, na comunicação com as pessoas. O granjeiro que, por acaso, porventura não tenha estudo, não tenha uma leitura fácil das informações, ele precisa ser treinado. Gente, se não for por esse caminho, não é o probiótico, não é o óleo essencial, não são as enzimas, sabe? Não vai ser. Então, assim, as ferramentas são legais? São muito legais. Só que nós vamos ter que trabalhar muito forte também no nosso básico de produção animal, bem-estar, higiene, limpeza, tá bom? E não pode ser só para inglês ver, não, né? Tem uma granja, tem uma apostila de procedimentos linda, maravilhosa, que fica na gaveta. Não vai adiantar, né? Então, só para reforçar isso daí. Muito boa colocação de ambos. Pode falar. A gente fala, monitoria sanitária é algo extremamente importante. E em qualquer produção, a higiene, né, e a manutenção mesmo da qualidade ambiental é tudo. Então, o serviço nosso, assim, realmente, né, como o Rafael falou, ele transcende a testagem de novas moléculas. Ele vai em direção mesmo ao mais simples, a higiene das instalações, a manutenção de qualidade da água, a manutenção de bem-estar, o controle que a gente tem que fazer com as monitorias sanitárias. Então, é mais do que simples a gente começar a pensar numa situação diferente.
a realidade da resistência antimicrobiana é assustadora, tá? Então, uma hora a gente conversa sobre outras coisas que não sejam os suínos, mas realmente nós temos no laboratório algumas cepas de estáfilo que são resistentes, são muito resistentes, são estafilococcus mas isolados de mastite bovina. Então, assim, a situação hoje é você ter alguns micro-organismos de difusão comunitária humana que chegaram em animais, e também, não é, aquelas que são flock, né, por assim dizer, são de criação animal chegando em humano. E aí a gente vai ter que pensar que a coisa mais simples é lavar a mão, pagar o sabão, antes de qualquer coisa, tá? E condução, como o Rafael falou, da questão de higiene e de boa produção. Sanidade, acima de tudo. É isso aí. Agora eu vou exibir uma pergunta da Melody. É possível que os animais fiquem resistentes aos probióticos, aos efeitos dos probióticos? Aos efeitos. O animal hospedeiro, não, né? Eu acho que o hospedeiro não teria o que desenvolver. Agora, pode ser que uma bactéria ou outra, diante lembra dos mecanismos de defesa, que como é que um probiótico ajuda, né? Ele vai produzir bacteriocinas, ele vai deixar o animal mais saudável para que o animal também combata a bactéria patogênica e tudo mais. Vamos supor que alguma bactéria desenvolva alguma forma de não ser sensível a uma bacteriocina, que é a arma mais poderosa de um probiótico, pode ser que sim. Né? É bom monitorar, é bom a gente acompanhar. Eu não tenho nenhuma informação agora, não tenho nada para exemplificar, mas pode ser que sim. A gente tem bactérias que elas... Assim, Pode falar, pode desculpa. falar. Não, vai lá, João Pedro, pode complementar. A gente tem bactérias que elas produzem pelicinase, né? Então, assim, elas adaptativamente elas começam a produzir mecanismos de resistência até os antibióticos que a gente utiliza. Então, é uma pergunta bem vaga, mas assim, parece que de alguma forma as bactérias vão evoluir de algum jeito e construir algum tipo de mecanismo para inibir esse mecanismo que os probióticos talvez produziriam nelas, entendeu? Eu creio que seja possível. Uma pergunta da Melody aí que é bem interessante, mas creio que possa ser possível, sim. Temos que ir estudando e acompanhando. João, professor, você quer falar alguma coisa? Pode falar. Sim, tem uma questão interessante com relação a isso. Quando a gente pensa que muitos desses micro-organismos, principalmente os lactobacilos, trabalham também com a produção de ácido, além das bacteriocinas, tá? A gente percebe que tem micro-organismos já adaptados que, por exemplo, eles resistem ao ambiente acidificado porque eles promovem a amonização do ambiente através de descarboxilação de aminoácidos. Então, é uma situação que a gente sabe que pode acontecer, tá? A despeito de alguns micro-organismos. Eu acho que talvez mais fácil seja com E. coli. Né? Algumas E. coli têm essa capacidade na descarboxilação de amonizar aquele ambiente, de alcalinizar, e a gente sabe que ela, então, resiste à acidificação, que é um dos componentes, não é, que os probióticos vão inserir. Mas, veja, eu ainda acho bem difícil, porque a gente não tem estudo sobre, digamos assim, mecanismos de inibição de bacteriocinas, como o Rafael falou, e a gente sabe que o simples fato dos probióticos, os micro-organismos, né, que compõem probióticos, se ligarem em sítios receptores, competindo, entre aspas, né, com as próprias bactérias patogênicas, isso já tem um efeito, como é que eu vou dizer, mais de eliminação, né, de patógenos do que a gente poderia esperar. Então, mais de eu uma acredito via, que... né? Mais de uma forma. E tem um outro exemplo. Esse vem da avicultura, que tem muito mais estudo em relação à salmonela, por exemplo. Lá, uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, os acidificantes, os ácidos orgânicos foram utilizados como uma ferramenta, e são utilizados ainda, tá? São utilizados. Mas a gente descobriu, claro, começou a se descobrir muito mais sobre salmonela, né? Muito mais estudos.
Mas tem salmonela que não está nem aí para o ambiente ácido. Tem salmonela que vai muito bem, você usa acidificante e isso não faz diferença para ela, né? Então, assim, ela se adaptou ou ela já também nem, né, professora? Ela nem se importava com o ambiente mais ácido. Ela se lida muito bem com uma faixa de pH super ampla. Tem bactérias que estão aí. Tá no mudo, professora. Tá mutado, professora. Professora, tá mutado. Aí. Não, voltou, mutou de novo. Eita, Aí, ele está foi. mutando toda hora. Então, a gente fez algum tempo atrás um experimento no qual a gente comparava, mas foi em bovino, tá? Mas foi interessante porque a gente colocou bovino pasto ad libitum, né? E o animal que, assim, eram os mesmos animais, eles comeram pasto, né? Nós tínhamos um pasto razoável, complementaram um pouco, né, de concentrado, e depois eles ficaram mais numa alimentação que era concentrado e silagem. E a gente percebeu a seleção do alimento sobre os micro-organismos. Nós isolávamos E. coli ácido resistente, vamos colocar assim. A gente sempre usou E. coli porque era um protótipo mais fácil, né? Assim, menos o custo de isolamento. As salmonelas, elas são mais caras para a gente trabalhar com elas. Então, mas a gente percebeu, não é, que havia uma situação muito mais fácil, né? A gente via que, de acordo com o alimento e a qualidade do alimento, a gente selecionava alguém que era ou não mais adaptado a condições de acidez. E a gente sabe que o mecanismo utilizado é sempre esse, é harmonizar o ambiente por descarboxilação, entre outros fatores mais. Tá? Interessante. Agora eu acho que a nossa última pergunta que tem aqui no chat é a pergunta do Romon. O senhor já viu algum estudo sobre o uso de própolis por ter uma propriedade antibiótica e fungicida diluída em água, que é ofertado para ajudar na saúde dos suínos, interferir no bem-estar? Ele completa aqui, ele viu casos de animais, cavalos e galinhas que estão em situação crítica de saúde e foram administrados algumas gotas de própolis puro e no dia seguinte o animal apresentava uma recuperação considerável. Eu não tenho, infelizmente, experiência com a questão do própolis, né, na produção animal. Eu já vi vários estudos, a professora comentou sobre óleos essenciais, né? Então, existem vários óleos essenciais. Eu já trabalhei em indústrias que vendiam e dentro da academia também eu pude fazer pesquisa. Óleo de eucalipto, óleo de canela, o famoso carvaprol e timol, que são óleos do hortelã, né? Cravo, parece que o óleo essencial de cravo tem um efeito muito bom em vitro, em placa, mas a gente não consegue produzir, né, óleo de cravo para imagina, na ração ou via água de bebida numa produção intensiva. Então, assim, existem várias moléculas super interessantes. O própolis eu desconheço, tá? Mas fica uma pergunta aqui. E a viabilidade de transformar isso numa ferramenta quantitativamente disponível para o mercado? Temos que pensar nisso também, viu, pessoal? O própolis tem muito estudo, né, na área humana. Se a gente for atrás, a gente vai achar alguma coisa, mas fica essa questão e aí, o quanto que isso pode ser produzido em escala industrial para servir a indústria, né? Esse é um ponto importante, gente. Quem está aí na pesquisa básica, vai apresentar uma sugestão de trabalho de TCC para professora ou no mestrado, tem que pensar também o quanto isso é viável no mundo, na indústria, né? Para a gente, pelo menos, passar por essa pergunta antes. Mas o própolis, eu sou fã de mel e própolis, viu? Própolis e mel faz bem para a saúde. Meus pais sempre falam isso. Eu acredito que foi isso, né? De perguntas no chat. Vocês querem finalizar, falar alguma coisa, abrir para discussão mais em algum assunto? Bom, eu estou à disposição e, mais uma vez, só tenho a agradecer, tá? Espero de coração que tenha realmente provocado, deixado alguém, a turma curiosa, carregado alguma informação nova, enfim.
só tenho a agradecer. Há muito tempo eu não tinha um contato assim com a academia e foi muito bom estar aqui com vocês. Adorei a oportunidade. A gente que agradece, o professor Rafael. Simone, você falou alguma coisa? Sim, eu quero também agradecer ao Rafael em nome da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária pela excelente palestra, pela disposição, tá? E estamos aqui. Agradeço também, viu, o convite realizado por vocês para participar ativamente da palestra. Muito obrigada, João, muito obrigada, Rafael. E agradecimento a toda a equipe, principalmente a professora Lucy, nossa organizadora da semana. Tá? Muito obrigada. Isso aí. Eu que agradeço. Um abraço para a Lucy. A Lucy estava me lembrando, vou dar um spoiler aqui, eu estava lá na graduação quando ela estava no mestrado, isso faz um tempinho, mas aí eu não vou contar aqui, vou dar spoiler de quanto tempo isso faz, não. Mas há muitos anos atrás, e Lucy, muito obrigado pelo aceite aí da sugestão dos meninos, da equipe, tá? Estou muito feliz. Em nome do BEASU, eu agradeço os dois pela incrível discussão e palestra que a gente teve. Acredito que todo mundo gostou, foi uma aula que a gente teve, uma aula dinâmica, uma aula com resultados, uma aula prática, na forma virtual, né? E, com certeza, em algumas cabecinhas, a gente teve um despertar aí para uma pesquisa, para um projeto TCC, um projeto de mestrado, e acho que é isso, viu? Vocês fiquem convidados para próximos projetos que a gente tiver no Suíno Sustentável, tá? E Combinado. agradeço a todo mundo que ouviu também, que esteve presente com a gente nessa 1h30 de palestra. Acho que passou rápido para todo mundo, porque foi uma coisa muito legal de assistir, foi uma coisa bastante dinâmica, e muito obrigado, viu, gente? Obrigado, muito obrigado, estou à disposição, e quem sabe um dia desses presencial. Faz tempo que eu não vou para o Centro-Oeste, viu? Na próxima oportunidade, eu passo por aí para dar um oi para vocês. Beleza. Um abraço, gente. Boa noite, professora. Abraço, Simone, João Pedro, obrigado por toda a condução. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau, viu? Tchau, tchau. Só para falar com o pessoal aqui, o chat está na descrição, tá bom? E siga o Suíno Sustentável, tá bom? Encerrar aqui a transmissão.